Pronto, então, tema para esta stream. Bases de dados não relacionais. Eu já não sei quem é que pediu este tema, mas este tema é interessante se tivermos malta aqui que trabalhe com tipos diferentes de bases de dados não relacionais. Eu, como a minha experiência é muito reduzida, a experiência que tenho com bases de dados não relacionais foi mesmo apenas só com DynamoDB da AWS. Então eu tenho uma experiência que considero reduzida porque não conheço outros tipos de bases de dados não relacionais. De qualquer das formas, com o DynamoDB foi uma experiência fixe. As bases de dados relacionais ou não relacionais não são umas melhores do que as outras, aplicam-se a casos e a situações diferentes. Por isso, a base de dados não relacional é uma base de dados muito rápida. Portanto, é uma base de dados, aquilo que se chama uma base de dados documental. E basicamente aquilo é um JSON que tem tudo aquilo que nós teríamos numa base de dados relacional. Obviamente que vamos sempre pecar se tivermos muitas relações numa base de dados não relacional. É um bocado um contrassenso, porque a base de dados não relacional não é suposto termos um monte de relações. Portanto, senão aí não se aplicava o caso deste tipo de base de dados. Então a experiência que eu tive com o DynamoDB foi porreira, altamente rápido o acesso à base de dados. No entanto, tudo que sejam queries muito específicas levam mais tempo do que numa base de dados relacional. Portanto, se vocês usarem uma base de dados relacional como o Postgres, que funciona bastante bem, vocês fazem uma consulta, uma query por mais complexa que ela seja, e vocês obtêm rapidamente os dados. Mas numa base de dados não relacional, vocês, se começarem a querer fazer pesquisas muito específicas, conseguem fazê-lo, mas obviamente que depois vão demorar mais tempo. Eu andei a bater forte no nosso projeto que tenho aqui com algum pessoal. Conta lá, Maximiliano, eu não sabia que havia aí um projeto a decorrer aí com a malta. Já está quase feito. Porque o programa, onde é que aplicarias o conceito de base de dados não relacional no mundo real? Portanto, o que é que eu acho que faz sentido à Vinx? Como eu referi há pouco, uma base de dados não relacional, o próprio nome leva-nos a perceber que a base de dados não relacional não vai servir para um caso onde tu tenhas um monte de tabelas com muitas relações entre essas tabelas. Portanto, se tu tens 50 tabelas e todas ali e tens muitas relações entre essas tabelas, o que te vai acontecer é que numa base de dados não relacional tu vais perder muito tempo. Aquilo que tu poderias ter de aumento de performance numa base de dados não relacional vai funcionar se tu tiveres apenas uma tabela ou duas tabelas e quiseres, sei lá, e tiveres um número de dados muito grande e um número de acessos muito grande a essa base de dados, realmente vai ser fácil aceder a essa base de dados e introduzir dados nessa base de dados. Mas se tu começares a acrescentar muitas relações, tu vais acabar por demorar muito tempo a fazer as tuas consultas e obter esses dados. Por isso acabas por perder aquela performance que podes ter numa base de dados não relacional. Então o meu conselho é utilizar as bases de dados não relacionais em situações em que não temos mesmo muitas relações para podermos fazer e tirarmos proveito daquilo que é uma base de dados documental. Agora, existe um conversor de query SQL para DynamoDB? Não faço ideia. O que é que eu fiz, Frevini? Eu na altura, quando usei DynamoDB, andei a ler a documentação para conseguir fazer as queries.
porque ainda é um bocadinho diferente. Aquilo na altura eu fiz em Java, portanto o que fiz eu importei eu acho que usei um SDK qualquer e depois aquilo disponibilizava-me já algumas funções para fazer as minhas consultas. A base de dados não relacional pode ser usada em praticamente qualquer local. Depende. Se tu quiseres, eu tive uma situação em que precisava de fazer mesmo muitos acessos a uma base de dados, e na altura estávamos a usar uma base de dados relacional, Postgres, e estávamos a perder muito tempo nessas consultas. Então testamos utilizar uma base de dados não relacional e funcionaria na perfeição se nós não tivéssemos de consultar 2 ou 3 tabelas que estavam relacionadas também entre si. Se tivéssemos apenas uma tabela, a base de dados não relacional tinha-nos dado mais performance. Mas com as relações que nós tínhamos entre as tabelas e precisávamos de dados de ambas as tabelas, acabou por não servir para o caso. A base de dados não relacional. Portanto, depois foi implementada uma outra estratégia que não teve nada a ver com a base de dados. Mantivemos o Postgres, criamos foi uma caixa. Mas o que eu queria dizer é que quando nós temos muitas relações numa base de dados, ou seja, quando nós temos muitas relações entre tabelas numa base de dados não relacional, o que vai acontecer é que depois, quando formos fazer consulta, não é tão performativo como numa base de dados relacional. Por isso é que temos estes 2 tipos de base de dados, não é? Na base de dados documental vamos demorar mais tempo a fazer queries muito específicas. Portanto, se quisermos aqui uma query muito personalizada, numa base de dados não relacional, não vamos ter tanta performance. Era isso que eu queria dizer. TX Group, depende do que consideras grandes projetos, claro, concordo. Dev Augusto Caio já chega com Live Proton. Consideraram, olha, bem-vindo, Dev Augusto Caio, bem-vindo. Consideraram outras coisas tipo índices ou sharing no Postgres? Sim, mas na altura precisávamos de fazer um número mesmo muito elevado de acessos. Portanto, estávamos basicamente, sempre que líamos dados de stream, precisávamos de fazer consultas à base de dados, e esses dados de stream eram não sei quantos dados por segundo, nós não controlamos os dados que vêm dessa fonte, e depois, a partir desses dados que chegavam, nós fazíamos consultas, e essas consultas que estávamos a fazer, mesmo com aumentando e melhorando a nossa a performance. Claro que há sempre coisas para melhorar, não é? Mas melhorando o modo como fazíamos as consultas à base de dados, não conseguimos resolver e servir aquele use case. Então acabamos por passar para uma caixa e funcionou muito bem. Estamos a utilizar Redis e funcionou bastante bem. Não relacional é muito de paia. Agora, Maximilian, mas muitas das relações também são substituídas por Objects Nested, sim senhor, mas isso é um problema mais do design da base de dados do que da ferramenta. MongoDB tem um Aggregation Framework que resolve muito bem queries complexas, ok? Totalmente de acordo. No entanto, eu continuo com a minha opinião que as bases de dados relacionais servem determinados casos, determinadas situações, e as bases de dados não relacionais aplicam-se mais noutras situações, porque senão nem sequer havia a necessidade de optar às vezes por um tipo de base de dados ou por outro. Tem de haver aqui algo que distingue estes 2 tipos, não é? TX Group, mas os aggregates de bases de dados não relacionais são bem mais lentos. Concordo. Inclusive na questão de trabalhar com stream, dá para trabalhar com o Plog do MongoDB para fazer queries em tempo real. Ok? Eu não sabia disso, eu também não domino nada. Como eu disse, sou muito leigo
em bases de dados não relacionais. A minha única experiência foi com DynamoDB.